Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé e abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Samuel 17. Eu quero ler com os irmãos inicialmente o versículo de número 40. Amém? Está escrito assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos, Senhor, diante da Tua palavra neste momento, Pai. E nós cremos ao Senhor, e o Senhor é aquele que fala, e fala de maneira poderosa. Cremos ao Senhor quando o Senhor declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ó Senhor. E nós queremos neste momento nos alimentar da Tua palavra. E o nosso coração seja, Senhor, um coração que seja uma boa terra, que dê condições da Tua palavra, Senhor, produzir frutos abundantemente. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço. E não sejam as minhas palavras, mas que seja, Senhor, a Tua palavra, indo de encontro a cada vida e a cada coração, daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo, Senhor, para que, Senhor, cada vida seja edificada e abençoada pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Ó Senhor, leva todo o pensamento cativo agora ao trono da Tua graça, Pai. E ninguém fique indiferente, que ninguém deixe de receber aquilo que o Senhor tem preparado para entregar para cada vida e para cada coração neste momento, através da Tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém. Glória a Deus. Davi é um pastor de ovelhas. Davi não tem idade para ser um soldado. Davi não está alistado no exército. Davi não tem armas de soldado. Não tem treinamento de soldado. Davi é um pastor de ovelhas. E a mando do seu pai, ele está ali para levar provisão para os seus irmãos, para pegar notícias dos seus irmãos mais velhos. A palavra de Deus diz que os 3 irmãos mais velhos de Davi estão com Saul, estão nessa batalha. Porém, essa batalha, ela é uma batalha um pouco diferente. Não foi travado ainda nenhum combate entre os 2 exércitos. Eles simplesmente se colocam um diante do outro. E antes que a peleja se inicie, do arraial dos filisteus sai um homem gigante, cujo nome era Golias. E ele propõe um desafio. E o desafio é: eu sou o campeão dos filisteus. Em vez de todo esse exército pelejar e milhares de pessoas morrerem dos 2 lados, os filisteus me escolheram e me apresentam aqui como o guerreiro dos filisteus. Escolham entre vocês, os filhos de Israel, um homem, e seja o mais forte, que seja o mais habilidoso, e seja o campeão dos israelitas. E nós vamos lutar homem a homem. E se eu vencer, os israelitas nos servem. E se o israelita me vencer, nós, os filisteus, serviremos a vocês. E a palavra de Deus diz que todos os dias Golias vem e lança esse desafio. Mas o exército de Israel, não só o seu comandante, mas o rei, todos, e cada homem daquele exército, quando olham para Golias, a palavra de Deus diz que eles tremem de medo e ficam procurando se desviar para que ninguém fique de frente de Golias. Cada um está com medo. E nesse interim, Davi chega ali, e no momento em que Davi está entregando ali a sua bagagem e entregando as suas coisas, tentando pegar notícias, filisteus saem, Golias sai do arraial e propõe um desafio. E Davi escuta aquele desafio.
E Davi percebe que todos ali estão com medo, todos ali estão apavorados, e ouve-se ali naquela conversa que o rei vai dar grande prêmio para aquele que for enfrentar Golias. O rei promete isentar a sua família de impostos em Israel. O rei promete dar a mão da sua própria filha em casamento ao homem que vencer Golias. Mas mesmo com essas promessas, não há ninguém que se habilite para enfrentar Golias. E Davi mesmo ali, ouvindo aquelas palavras, há uma indignação no seu coração de ver aquela covardia, ninguém tem coragem de ir. E ele começa a falar com um e com o outro, e começa a crescer aquele burburinho em torno de Davi. O seu irmão mais velho vem e repreende a Davi. Diz: "A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O que está fazendo aqui? Você não é soldado, você vai embora. Fica quieto, vai embora." Mas o burburinho cresce e as palavras de Davi chegam até os ouvidos do rei Saul. E o rei Saul manda chamar a Davi. E o rei Saul então olha para Davi, e Davi é um menino, Davi é franzino. Ele olha para Davi, ele não vê nada em Davi que lhe chame a atenção. Ele olha para Davi e não vê um guerreiro. Ele olha para Davi e não vê um soldado. Ele olha para Davi e vê um pastor, um menino pastor. E o próprio rei Saul tenta dizer para ele: "Olha, não adianta você querer lutar, você vai morrer. Você é um menino, ele é um homem experimentado na guerra, cresceu no combate. Fora isso, olha o tamanho dele, olha a força dele, você não tem a menor chance." E Davi então, cheio da ousadia do Espírito Santo, ele diz: "Olha, eu sou pastor, e uma vez eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um leão, e eu agarrei o leão pela barba, pegou uma ovelha, eu fui atrás dele, feri aquele leão e eu matei. Outra vez veio um urso, eu agarrei aquele urso também e matei. Como eu matei o leão e o urso, assim será esse filisteu, Deus vai entregá-lo nas minhas mãos." Então Saul, vendo que ele não vai conseguir convencer a Davi de desistir daquele combate, a palavra de Deus diz que ele vai pegar a sua própria armadura, vai pegar suas armas e vai tentar colocar sobre Davi. E Davi, quando ele experimenta aquelas coisas, ele fica desconfortável, ele não está acostumado a usar aquilo. Ele não está acostumado a manejar uma espada, ele não sabe, quem sabe, manejar direito uma espada, ele não sabe portar um capacete, uma couraça, um escudo, ele não sabe. E aqui ele vai com somente as coisas que ele tem como pastor. E o que o Espírito Santo estava ministrando ali ao meu coração enquanto eu estava lendo aqui, o Espírito Santo foi falando ao meu coração. O Espírito Santo me levou inicialmente ao versículo 40. E Deus, primeira coisa que Deus falou: Deus usa quem você é. Deus vai usar quem você é. Amém? Qual é a sua profissão? Qual é a sua habilidade? Você é uma dona de casa? Deus vai te usar como dona de casa. Você trabalha com contabilidade? Deus vai te usar trabalhando com contabilidade. Você trabalha com vendas? Deus vai te usar nas vendas. Você trabalha com atendimento ao público? Deus vai te usar quem você é. Deus vai usar quem você é. Amém? Deus sabe quem você é. E Deus quer te usar da sua maneira, do seu jeito. A gente não precisa querer ser outra pessoa. Eu vejo muitas pessoas querendo ser outra pessoa. Não vai dar certo. Você querer assumir o lugar de outra pessoa não vai dar certo. Você querer fazer o que outra pessoa faz não vai dar certo. Seja quem você é. Deus sabe quem você é e Deus quer te usar como você é. Se Deus quisesse usar um soldado, Ele iria despertar em algum soldado a ousadia. Mas os soldados se acovardaram. Os soldados que eram aqueles que, a gente olhando do ponto de vista lógico, humano, racional, quem é que deveria enfrentar Golias? Um soldado.
Alguém que estava treinado, que estava habilitado, estava capacitado, que tinha aquilo como o seu instrumento de trabalho, mas eles tinham medo. Por que eles tinham medo? Porque eles sabiam que humanamente era impossível vencer a Golias. Então Deus levanta um menino, um pastor, e envia aquele pastor. Davi não está ali por acaso, não é por acidente que ele está ali, não é uma coincidência que Davi se encontra ali, é a provisão de Deus que leva Davi até aquele lugar, porque Deus quer usar um pastor naquele lugar, e Deus quer levantar um pastor sobre Israel. Você está entendendo como que Deus trabalha? Deus precisa de um pastor para cuidar da nação. O povo elegeu o mais alto, o mais forte, o mais bonito, o mais capacitado, mas não deu certo. E agora Deus vai escolher o improvável. O que não é o mais alto, o que não é o mais forte, o que não é o mais belo, o que não tem características humanas que chamam a atenção. O que é rejeitado até mesmo dentro da sua casa. Porque quando Samuel chega lá para conversar com Jessé, o seu pai, o profeta Samuel vai ali, incumbido por Deus para, dentre os filhos dele, ungir um que seja rei sobre Israel. A palavra de Deus diz que Jessé reúne todos os seus filhos, menos Davi. Davi não faz parte, Davi é o mais novo, Davi é o caçula. Davi está no campo e seu pai não se dá o trabalho de chamar, porque o seu próprio pai não enxerga nele nada que chame a atenção. Não, Davi, para ser um rei, para ser um líder, não, Davi não. Eliabe é o mais velho, é o mais forte, é o mais alto, é o mais bonito, é o mais capacitado. O próprio profeta Samuel, quando olha para Eliabe, diz: esse é o homem de Deus, esse é o ungido do Senhor, é esse. Olhando fisicamente, mas Deus diz: não é esse. Eu tenho rejeitado. Você está entendendo? Muitas vezes nós olhamos para nós e a gente pensa: não, mas eu não. Deus pode usar fulano, Deus pode usar ciclano. Olha, eu não tenho as habilidades necessárias, eu não tenho nada necessário que é preciso para desempenhar essa tarefa. Eu não posso. Não, Deus chama outro. Não, irmão, é você. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida. A gente tem que entender isso, que Deus não precisa de nada nosso a não ser a nossa disposição. Tem que haver uma disposição no nosso coração. Para você entender o que o Espírito Santo está falando. O que precisava para vencer Golias? Ser um guerreiro. Olhando do ponto de vista humano. Um guerreiro, um soldado, tem um capacete, tem uma couraça, tem um escudo, tem uma espada, tem um treinamento militar. Era necessário tudo isso do ponto de vista humano. Davi tinha alguma dessas características? Não. Davi não tinha idade, Davi não tinha força, Davi não tinha capacete, couraça, escudo, ele não era um soldado, ele não tinha treinamento militar, ele não era um guerreiro. Ele não tinha nada, olhando do ponto de vista, e nós entendemos ser necessário para entrar numa batalha. Davi não tinha nada disso, mas Davi tinha disposição. Os outros tinham tudo isso, mas tinham medo, tinham covardia, não se dispuseram, não se colocaram à disposição de Deus. Mas Davi não tinha nada daquilo, mas Davi se colocou na disposição de Deus. Você está entendendo? Deus sabe quem você é. E Deus vai te usar do jeito que você é. Aleluia! É desse mesmo jeito que Deus vai te usar. Verso 33. Olha que Saul vai dizer para Davi. Do 33 ao 36 nós vamos ler. Saul, porém, disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus
vivo. Davi é um pastor, mas Davi não é um pastor qualquer. Davi é um pastor que confia no Senhor, que crê no Senhor. Davi é um pastor que tem fé no seu coração, que tem ousadia. Davi não foge do momento da dificuldade, Davi não se esconde no momento da luta e da tribulação. Você está entendendo? Quem é você no momento da luta? Quem é você no momento da tribulação? Quem é você no momento que as coisas ficam difíceis? Você é aquele que diga, não, peraí, em nome de Jesus nós vamos lutar e nós vamos vencer. Ou você é aquele que se desespera e fala, ai meu Deus, acabou tudo agora. Quem é você quando os problemas vêm, quando as lutas, as adversidades vêm? Você olha e fala, nossa, se eu fosse um soldado eu até lutava, mas eu não sou. Você se esconde, você se omite. Ou você é aquele que diz, não, em nome de Jesus, eu estou aqui e eu creio que Deus está comigo e vou orar agora. É isso que Deus quer ver em nós, irmãos. Deus não quer ver currículo nosso, humano. Deus não está pedindo o nosso currículo humano. Deus não está pedindo habilidades humanas. Deus não está pedindo, irmão, que você tenha uma capacitação humana. Deus está pedindo disposição e fé. É isso que Deus pede. É isso que Deus quer ver, disposição e fé. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, quem ele escolheu? Eu vou ter que escolher aqui, dentro do templo. Porque se eu for pegar alguém fora do templo, a maioria não vai saber ler, vai ser analfabeto. A maioria vai ter um conhecimento só de mente, porque como eles não sabem ler, eles não conseguem estudar a Bíblia. Foi assim? Não. A palavra de Deus diz que os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo eram o quê? Pescadores. Não sabiam ler nem escrever. Jesus começou errado então. Como é que ele vai escolher esses homens? Não, Jesus escolheu os homens certos. Escolheu os homens que estavam dispostos. Quando ele disse, vem, o que eles fizeram? Deixaram imediatamente tudo e o seguiram. Homens que estavam dispostos, que tinham fé, que tinham ousadia no seu coração. E eu ouvi uma palavra esses dias de um pastor e me chamou a atenção. E ele fala exatamente sobre a pesca maravilhosa. Quando Jesus entra no barco de Simão Pedro, a Bíblia diz que ele tinha trabalhado a noite inteira, não tinha pegado nada, ele estava na praia lavando as redes. Pela manhã, e Jesus pede para entrar no barco, ele permite, Jesus entra no barco. Mas Jesus poderia ter feito o convite ali mesmo. Aproveitando a frustração de Pedro, disse, olha Pedro, desiste desse negócio de pesca aí. É assim mesmo. A pesca é um negócio incerto. Um dia você pode ganhar muita coisa, outro dia você pode não ganhar nada. Vem e me segue. Mas abrir mão de alguma... Pedro teria que abrir mão de alguma coisa? De pouca coisa ali. Mas Jesus leva ele para dentro do mar da Galileia e faz ele talvez ter a maior pesca da vida dele. Ele enche o barco dele, não dá conta. Ele faz sinal para Tiago e João que vão, levam outro barco, e a Bíblia diz que eles enchem ambos os barcos de maneira tal que quase vão a pique. Quando eles levam os barcos para a terra, quando eles estão ainda na perspectiva da maior lucro da vida deles, quem sabe, Jesus disse, venha após mim. E o que eles tiveram que fazer? Abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Isso é renúncia. Renúncia é aquilo que nos custa. E aquilo, a palavra entrou no meu coração, eu falei a verdade. Ele falou, abrir mão de nada, irmão. Daquilo que não te custa nada não é renúncia. Só é renúncia quando te custa. Então ali Davi está se colocando diante de Golias. Ele tem renúncias para fazer. A primeira renúncia mais importante é da sua vida. Ele está colocando a sua vida, ele está renunciando a sua vida para defender aqueles que não acreditam nele. Ninguém ali acreditava nele, nem o seu próprio irmão acreditava nele. Ele está abrindo mão da sua vida para ir lutar por aqueles que desacreditam dele, que não aceitam ali. Quando ele chega não tem uma festa, quando ele chega não tem uma recepção boa e calorosa para ele, tem a palavra negativa do seu irmão, mas Davi está indo ali na ousadia do Espírito Santo, aleluia, e é isso que Deus quer ver em mim e você, aleluia.
ousadia do Espírito Santo, porque Ele sabe quem nós somos. Outra coisa, Deus usa aquilo que você tem. E muitas vezes a gente fica pensando, não, quando Deus fizer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo. Quando a gente fica esperando receber alguma coisa, Deus vai usar exatamente aquilo que a gente tem. Olha o que está escrito aí, no verso 38. Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não adianta você querer usar aquilo que não é seu. Use aquilo que é seu. Deus sabe quem você é. Se você tentar pegar as coisas de outra pessoa que não são suas, aquilo só vai te atrapalhar. Não queira usar aquilo que não é seu. Não queira usar aquilo que não é seu. Davi deu a sua própria armadura para Saul deu a sua própria armadura para Davi. Saul vestiu a Davi daquilo que era dele. Mas Davi disse o quê? Aquilo só o atrapalhava, não podia andar com aquilo. Se ele fosse para a guerra com aquilo que não era dele, com aquilo que era de Saul, ele ia morrer. Mas a palavra de Deus diz que Davi tirou aquilo tudo de sobre si. E no verso 40, ele tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje de pastor e trazia, lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Deus usa o que você tem. Davi não é um soldado, não adianta ele querer lutar com armas de soldado, ele não vai vencer. Davi é um pastor, ele tem que levar ferramentas de pastor, um cajado, um surrão, uma funda, 5 pedras. Davi está levando aquilo que são coisas de pastor. Davi está indo para a batalha como um pastor, não está indo para a batalha como um guerreiro, porque ele não é um guerreiro. Não está levando armas de guerreiro, porque ele não é guerreiro. Davi está indo para a batalha como pastor e levando armas de pastor, ferramentas de pastor, porque ele é pastor. Você não precisa querer ser outra pessoa. Você não precisa querer ter as coisas de outra pessoa. Tenha, aleluia, aquilo que Deus te deu e use aquilo que Deus te deu. Seja quem Deus te chamou para ser. Deus vai, meu irmão, trabalhar na tua vida. Deus vai te moldar e te aperfeiçoar. Jesus escolheu pescadores, homens simples. Jesus escolheu pessoas simples e humildes. Ele escolheu pescadores. Ele escolheu um publicano, um coletor de impostos. Ele escolheu pessoas. Nenhum sacerdote ele escolheu. Nenhum escriba da lei ele escolheu. Ele escolheu pessoas improváveis. Davi está indo para a batalha improvável. Quem olhava para Davi dizia o quê? O próprio filisteu, quando vê a Davi, ele começa a dar risada. Fala, sou eu algum cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? O que você está fazendo, menino? O que você está fazendo aqui? Ele olha para Davi, ele está esperando um guerreiro para enfrentar ele, e ele olha para Davi, ele vê um menino, ele está esperando uma espada, ele vê um cajado, ele está esperando uma lança, um escudo, e ele vê um surrão, ele vê uma funda, ele não acredita naquilo que ele está vendo. E ele mesmo começa a rir, ele começa a zombar de Davi, porque ele fala, esse menino não tem chance, isso aí, peraí. O que os filisteus estão fazendo? Estão loucos? Os hebreus estão loucos? Os israelitas são loucos? O que os israelitas estão fazendo? Mas irmão, desse jeito mesmo que Deus trabalha, aleluia. É desse jeito que Deus trabalha. Porque, meus irmãos amados, Deus precisa de disposição e fé. A habilidade Ele vai te dar. Com o tempo Ele vai te dar. Davi vai daquela mesma maneira. Davi vai daquele jeitinho dele, aleluia. E vamos ver o que acontece. Verso 48. Sucedeu que levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou
e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Verso 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Fez falta a couraça? Fez falta o capacete? Fez falta a espada, a lança, o escudo? Fez falta ele não ser um soldado? Fez falta ele não ter um treinamento militar? Fez falta isto? Fez falta a sua pouca idade? Não, irmão, porque Deus não precisa nada disso para nos dar vitória. Deus não precisa nada disso para nos usar. Deus está mostrando aqui, Ele precisa de pessoas que creiam, de pessoas de fé, de pessoas que digam, eis-me aqui, de pessoas que digam, não, peraí, não, eu vou entrar nessa batalha, eu vou entrar nessa peleja, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou aqui agora orar, e eu não aceito isso que está acontecendo, não, eu vou, porque foi essa atitude de Davi, irmão. Não adianta você ter tudo e ser um covarde, não ter disposição, fica se escondendo, não adianta, irmão. Que Deus quer que tenha em nós é ousadia, é fé, é intrepidez. É que a gente diga, não, em nome de Jesus, eu vou orar, em nome de Jesus eu vou clamar, em nome de Jesus eu vou pregar, em nome de Jesus. É isso que Deus quer ver em nós e que precisa ver em nós. A habilidade Deus nos dá. Verso 51. Davi correu e colocou-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, ele pegou a espada do próprio Golias, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Depois que o filisteu já estava morto, Davi tomou a espada. Aí Deus deu para ele uma espada. Agora eu vou te dar novas habilidades, Davi. Agora eu vou dar uma espada na tua mão, agora vou te ensinar a manejar a espada. Mas primeiro eu quis mostrar para você que você não precisa nada disso. Não coloque a sua fé na espada, não coloque a sua fé, Davi, em pertencer a um exército, em ser um guerreiro. Coloque a sua fé em mim. Deus faz tudo isso para mostrar que Davi só precisava confiar em Deus. Deus faz isso para mostrar, meu irmão, para mim, para você, e nós precisamos apenas ter fé. Aleluia. Jesus diz, tudo é possível a quem? Aquele que crê. Então você tem que crer, nós temos que crer, as habilidades vão vir, aleluia. Mas se você não tiver fé, mas se você não crer, se você não se dispuser, se no dia, a palavra de Deus diz, se no dia da angústia, você se te mostrar fraco, você se te mostrar frouxo, pouca será a tua força. Davi poderia dizer, não, ouviu o desafio do filisteu, oxe, vou embora. Não sou guerreiro, não sou do exército, não tenho arma para estar aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. O que eu vim fazer aqui era trazer comida. Já trouxe, está entregue, então tudo bem aí, tchau, era isso que eu vim fazer aqui, vou embora. Quantas vezes a gente age dessa maneira? Não, essa batalha não é minha, essa peleja não é minha, não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, deixa lá, os outros lá se virar. Não, irmão. Não, a gente tem que ter ousadia, intrepidez, a gente tem que se dispor nas mãos do Senhor, e a gente tem que deixar Deus nos usar. Eu recebo muitos pedidos de oração, e eu estou ali anotando os pedidos, e sempre eu pergunto, a pessoa é salva, não é? Crente ou não é? E ali a gente vai procurando compartilhar a palavra de Deus, falar do amor de Deus e da graça de Deus. E vou perguntando, está indo na igreja? Várias pessoas eu mando a mensagem, está indo na igreja? Não está? Vem para a igreja. Irmão, você tem convidado pessoas para vir para a igreja? Você tem orado para Deus salvar pessoas? Eu tenho orado para Deus salvar pessoas. Eu tenho orado pela nossa vizinhança, eu tenho orado pela nossa cidade, tenho orado pelas famílias, para que Deus continue a obra. Você tem orado, irmão? Você tem se envolvido nisso? Ou você fala, não, isso aí não é comigo não, isso aí é problema do pastor.
A gente tem que se envolver nas coisas de Deus, a gente tem que entrar na peleja, a gente tem que entrar na batalha. Quando o pedido de oração chega ali, eu já oro na hora para mim não esquecer. Irmãos, tem que fazer isso, não olhar ali, depois, e depois não ora, e depois não faz nada. Não, Deus quer usar pessoas valentes. Opa, chegou o pedido de oração, deixa eu orar, deixa eu clamar por essa vida. Não sei quem que é, mas eu vou orar, mas eu vou clamar, mas eu vou interceder por essa vida. A gente tem que se dispor. Conhece alguém que está afastado da igreja? Manda uma mensagem, está afastado da igreja, vamos lá na igreja, domingo tem culto, vamos lá. Irmão, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer nada, ficar só assistindo, Deus não conta com a gente. A gente tem que se dispor, a gente tem que se envolver. Deus nos dá habilidade, Deus nos dá armas. Olha o que diz, olha capítulo 18 aí, um pouquinho mais para frente. Deus deu habilidade para Davi. Davi já sabe manusear uma espada. E agora no verso 4 do capítulo 18, Saul no final da peleja chama Davi, quer saber quem é Davi, quer entrevistar Davi, porque ele não acreditava no sucesso de Davi, mas depois que a vitória vem, depois que Davi mata Golias, depois que Israel derrota os filisteus, ele quer saber quem é esse jovem, ele chama, e ele começa a conversar. E aqui o seu filho, Jonatas, diz no verso 4, se despojou da sua capa que trazia e a deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Agora Deus permite que Davi tenha novas ferramentas. A partir desse instante, Davi vai abandonar as ferramentas de pastor e Davi vai começar a usar agora as ferramentas de um soldado. Ele já sabe que ele não pode confiar nisso. Ele já sabe que em primeiro lugar tem que confiar em Deus. Então agora Deus pode dar para ele. Deus agora pode dar para ele. Aleluia! Deus nos dá novas habilidades. Deus nos dá novas armas. Aleluia! Deus nos transforma. Aleluia! Tem um trabalhar de Deus na nossa vida. Mas esse trabalhar vem à medida que nós nos colocamos na peleja, na linha de frente. Deus não vai habilitar quem não vai usar habilidade. Deus só vai habilitar aquele que se dispõe a pelejar. Olha aí, versículo 2 primeiro. Saul naquele dia tomou a Davi e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. A partir daquele dia, Davi estava alistado no exército. Amém? Deus permitiu que Davi fosse alistado no exército. Versículo 5. Davi já é um guerreiro, saía Davi para onde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até mesmo aos olhos dos servos de Saul. Olha só o que Deus fez, Deus transformou Davi, aleluia, num comandante, em um líder. Por quê? Porque ele se dispôs. Quantos homens estavam naquele exército? Há muito mais tempo que Davi. Quantos homens estavam naquele exército? Com ferramentas, com tudo, mas sem a disposição, sem a fé que Davi tinha. Se você não se dispuser, se você não começar a usar quem você é, irmão. É quem você é, depois Deus vai trabalhar, mas se você agora não se dispuser nas mãos do Senhor, e se você não começar a usar aquilo que você tem, Deus não vai tornar você em outra pessoa, Deus não vai te dar coisas novas, porque você não está usando nem o que você já tem. Você não está crendo, meu irmão, e não está tomando posições. Como é que Deus vai? Deus não podia pegar Davi se ele não tivesse lutado com o leão e com o urso, se ele tivesse fugido dessas lutas. Pensa comigo, se Davi tivesse olhado para o leão e falou, opa, foi uma só, amém, vamos embora. Uma só faz parte, perdi essa ovelha, não tem problema não. Se ele olhasse para o urso e falasse, não, tudo bem, o urso levou mais uma, não tem problema não. Ele estaria pronto para enfrentar Golias? Ele estaria pronto para ser um rei? Ele estaria pronto para ser um valente nas mãos de Deus? Não. São nas pequenas batalhas que Deus vai nos preparando. São nas pequenas coisas que Deus vai nos preparando. É naquele pedido de oração que chega para você e você ora. É naquela alma aflita que cruza o teu caminho e que você abre a tua boca e que você começa a falar do amor de Deus, que Deus vai te preparar. Ah, pastor, mas eu não fiz teologia. Não tem problema, irmão. Usa o que você tem. Seja quem você é. Abre a tua boca e começa a dizer, não, a pessoa está ali. Olha, eu vou fazer
fazer uma oração por você. Olha, eu posso orar por você, eu posso clamar por você, irmão. É assim que Deus vai nos usando, é assim que Deus vai nos preparando. Deus começou a preparar Davi lá no curral. É lá no curral que começa a trajetória de Davi. A trajetória de Davi não começa no dia que ele enfrenta Golias. Quando ele enfrenta Golias, ele já está no meio de uma trajetória. Não é o começo de uma trajetória, é o meio de uma trajetória, é o meio de um trabalhar de Deus que já começou lá no curral, lá onde ninguém estava vendo. É assim que Deus começa a nos habilitar, é assim que Deus começa a nos preparar. Quem nunca ouviu a história lá do pastor Josué Irion, né? Que pregava para as melancias, você conhece a história dele? Colocava as melancias e pregava lá para as melancias. Você conhece a história dele? Ele não estava, ainda não era pastor, não era nada. Ele estava lá cultivando melancia, ele colocava as melancias e pregava para as melancias. Porque ele queria ser um pregador, ele queria ser um servo de Deus. Irmão, é assim. É assim, irmão. Agora se você fala, não, eu não. Vem a pessoa ali com a alma sedenta. Você, não, eu não sou pastor, eu não vou pregar para ela. Eu não sou pastor, eu não vou orar por ela. Eu não sou pastor, eu não... Como é que Deus vai te usar, irmão? Como é que Deus vai te preparar, irmão? Como é que você vai ser sal e luz? Porque sal e luz todos nós somos chamados para ser. Como é que você vai ser sal e luz se no momento que Deus apresenta a necessidade você se omite, você se esconde, você diz, não, não é comigo, não tenho nada a ver. Não, irmão. A gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Estou eu aqui, apareceu essa necessidade. Senhor, eu não sei orar da maneira que convém, eu não sei falar da maneira que convém, mas eis-me aqui, eu vou abrir a minha boca, Senhor. Eu vou orar, Senhor, o poder e a glória são tuas. É assim, irmãos, que Deus começa a nos preparar. É assim que Deus começa a nos usar. É assim, irmãos, que nós vamos tendo experiência com Deus. É assim que nós vamos crescendo na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Eu me lembro até hoje, primeiro dia que eu preguei na minha vida, eu não fui para o culto para pregar. Eu não fui para o culto, eu trabalhava lá no Itaim, a igreja era em São Bernardo do Campo, eu saía, ia direto para a igreja, não dava tempo de ir para casa, meu pai morava em São Mateus, e era um dia que tinha chovido muito. Cheguei na igreja, cadê? Meu pai não conseguiu atravessar, Santo André alargou, o pastor não chegou. Não tinha ninguém na igreja, não tinha um diácono, não tinha um presbítero, não tinha ninguém. Alguns poucos irmãos conseguiram chegar naquele culto. Porque a maioria também tinha enfrentado problema com alagamento. E estava eu lá, mas eu tinha chegado. Chegamos lá e poucos irmãos na igreja, o irmão tinha a chave, abriu, nós entramos. Esperamos um pouquinho, o culto era às 8, quando deu umas 8h15, o irmão falou, vamos embora, porque o pastor Milton não chegou ninguém aqui, vamos embora, porque não tem um presbítero, não tem um diácono, vamos embora, fazer o quê? Vamos embora. Eu falei, não, vamos fazer o culto. Eu era um menino, tinha 14, 15 anos, não, um pouquinho mais, acho que eu tinha uns 17. Eu falei, não, vamos fazer o culto. Ah, mas quem vai pregar, o irmão perguntou. Eu falei, não, eu prego. Você prega? Eu falei, eu prego. Amém, então vamos ter o culto, então vamos cantar. Ah, mas não veio o músico, não tem problema, irmão, vamos cantar. A gente conhece os hinos, vamos cantar. Ah, mas sem guitarra? É. Ah, sem bateria? É, vamos cantar. Cantamos os hinos. E eu preguei, irmão, não estava preparado, não tinha esboço, não sabia nem o que era pregar, irmão. Mas abri a minha Bíblia, me dispus, disse, eis-me aqui, preguei. Quando chegou no domingo, eu tive que dormir lá, porque não tinha nem como ir embora para casa, estava tudo alagado, fui trabalhar no outro dia. Quando chegou no domingo, aqueles irmãos lá falaram, nossa, pastor, o André pregou, foi uma bênção. Quinta-feira, acho que era uma quinta-feira. Irmãos, agora se naquele dia lá, vamos embora. Não, vamos embora. Não tem um pastor, não tem um diácono, não tem vamos embora. Deus preparou tudo aquilo ali para ver. Qual era a minha reação? O que você vai fazer? Você vai dizer, eis-me aqui, ou você vai fugir? Ou você vai esconder? Naquele dia eu disse, eis-me aqui, Senhor. Não, vamos ter culto, não vamos embora não, irmão. Vamos cantar. Eu tocava na igreja, mas tocava contrabaixo. Não dá para levar o louvor só com contrabaixo. Dá? Não dá. Era o que eu tocava na igreja, era contrabaixo. Ah, não tem uma guitarra, não tem um teclado. Não, eu não cantava, irmão. Até hoje não dá para me liderar o louvor, eu sou desafinado, não dá. Mas naquele dia eu falei, não, vamos cantar. Vamos louvar, não precisamos de instrumento não, vamos na voz.
Eu não sabia o que era pregar, não sabia o que era um esboço, mas abri a Bíblia, irmão. Eu gostava de ler a Bíblia, então eu já conhecia a palavra do Senhor, abri a Bíblia, e o Espírito Santo é que fez a obra, não fui eu. Mas eu me dispus, irmãos, então é assim, aleluia. É assim, irmão, que Deus começa a usar a gente, é assim que Deus começa a trabalhar na nossa vida. É quando você diz, eis-me aqui, é quando você diz, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu não tenho as ferramentas necessárias, eu não sou aquela pessoa mais capacitada, mas eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. É assim que Deus vai trabalhar em nós. A gente tem que ter disposição. A capacitação, o agir, o trabalhar é de Deus. Mas a disposição é minha e é sua. É você e sou eu que tem que dizer, eis-me aqui. Sou eu e você que tem que dizer, não, hoje aqui pode deixar, hoje eu vou. Em nome de Jesus, se tiver que orar, eu vou orar. Se tiver que pregar, eu vou pregar. Se tiver que evangelizar, eu vou evangelizar. Se tiver que convidar para ir no culto, eu vou convidar para ir no culto. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, que nós sejamos como o jovem Davi, Pai. Que tenhamos fé, que tenhamos intrepidez, que tenhamos ousadia, Pai. É isso que o Senhor está esperando. O Senhor não está esperando ver habilidades humanas em nós. O Senhor está esperando ver fé em nós. O Senhor está esperando ver ousadia em nós. O Senhor está esperando ver disposição em nós. É isso que o Senhor quer ver. As ferramentas o Senhor nos dá, as habilidades o Senhor nos dá. A obra de transformação na nossa vida, quem faz é o Teu Espírito Santo. Não adianta nós termos todas as capacidades humanas se não tivermos fé, se não tivermos disposição. Mas, se nós tivermos fé e disposição, nós não precisamos ter nada disso. O Senhor nos capacita e nos dá a vitória. Aleluia, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andarmos por fé e não por vista. Nos ajuda a crermos no Senhor e a nos dispormos, ó Pai, para sermos instrumentos nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que o Senhor nos chamou para sermos sal e luz. Que possamos ser sal e luz. Que sejamos sal e luz, ó Pai, no meio da nossa geração, ó Pai. Sim, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos instrui, Senhor. Oh Deus, desperta-nos, ó Pai. É isso que nós precisamos, ó Pai. Sermos despertados, ó Pai. Sermos chacoalhados pelo Senhor, ó Pai. Para nos colocarmos, ó Pai, nas Tuas mãos, na Tua disposição, ó Pai. Oh Senhor, é isso que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus.